Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Fiz o último vídeo, falando sobre a carga, de que modo nós vamos encarar o peso na musculação para quem treina aí para hipertrofia. E aí eu queria fazer esse complemento, que um de vocês até se adiantou aí nos comentários do último vídeo, acabou meio que prevendo que eu ia fazer esse aqui. Então vamos demonstrar algumas situações em que a boa forma, uma boa amplitude do movimento, compensam essa questão do peso e fazem com que nós não precisemos carregar cargas estratosféricas logo após nossa vinheta. A primeira coisa que a gente considera, na hora que a gente assume uma boa postura, uma boa forma do exercício, ter uma boa execução, é exatamente a preservação das nossas articulações, da nossa saúde como um todo. Claro, isso é importante. Mas, além dessa questão, tem a questão da própria efetividade do exercício. Imagina a seguinte situação. Vamos supor que você vai fazer uma rosca direta. Se você quer treinar o seu bíceps, você deve concentrar o máximo de esforço no seu bíceps. Então, seja lá o movimento que você for fazer, quanto mais esforço ele trouxer para o seu bíceps, é esse mesmo a ideia que você está buscando. Agora, vamos supor que você coloque muito peso nessa rosca direta. Você coloca lá 20 kg de cada lado e isso é mais do que você realmente aguenta. Qual vai ser o único jeito de você dar sequência nesse exercício, nesse movimento? Vai ser roubando, vai ser trazendo um impulso com as suas costas para trás, vai ser dando aquele impulso com o joelho, daquela puladinha no lugar, vai ser se impulsionando de todas as formas para compensar o peso de 20 kg que você pôs de cada lado. Então o que acontece? Você está dispersando o esforço que você ia fazer, em vez de você fazer no bíceps, você está jogando, e ainda de uma forma inadequada, lá para a sua lombar, para o seu joelho, seja lá que tipo de coisa que você está movimentando para fazer esse impulso aí. Então os 20 quilos que você colocou lá já não são 20 quilos, porque parte deles está compensada por conta desse roubo, desse impulso que você está fazendo. Ou seja, se você quer melhorar o resultado, o rendimento do treino para aquele músculo, trabalhe aquele músculo e não os outros. Coloca menos peso e faz o movimento com a execução adequada. Então eu vou dar uns exemplos aqui de algumas questões, algumas relacionadas a pesos e outras nem tanto, que a gente pode tomar de exemplo de erros que eu vejo muito comumente as pessoas fazendo. Então, na questão do bíceps, por exemplo, tem essa aí. O sujeito vai fazer a rosca direta e ficar dançando lá, dando aqueles trancos lá no lugar, parece que está passando mal, está tendo uma convulsão. A dica é abaixe o peso e concentre o movimento na articulação do seu cotovelo. Não é o ombro para frente, não é o ombro para trás, não é as costas balançando, é o cotovelo sendo flexionado através da ação motora do seu bíceps. Outra coisa, banco squat. Aí você vê o cara enchendo de peso aquela porra, na hora que ele vai fazer o exercício, primeiro, ele não põe a porra da bunda na cadeira. Para ganhar impulso, cada vez que ele vai levantar o peso, ele levanta a bunda da cadeira para dar aquela impulsão. Ou seja, ele está compensando o peso a mais que ele pôs ali. E aí na hora de fazer a amplitude do movimento, o cara faz aquele movimento curtinho aqui, assim. Parece que não está saindo do lugar, sabe? Parece aqueles GIFs que você vê às vezes no Facebook, assim. Ou seja, a amplitude do movimento fica comprometida por conta da carga, além do impulso que ele dá. Treino de tríceps também acontece muito o seguinte. O pessoal treina bastante na polia alta, Então põe lá um puxador, seja em V, seja em barra, ou aquele igual que a gente usa para fazer o crossover, enfim, e treina naquela porra. O que o pessoal faz? Também coloca muito peso, e aí para compensar esse peso, para ele conseguir fazer o exercício, ele acaba jogando o peso do próprio corpo em cima do pegador. Então o que o pessoal faz? Eles projetam o ombro para frente, tiram o ombro aqui da linha do tronco e ficam inclinados, jogando o peso do corpo lá em cima para compensar o peso a mais. O que é melhor ser feito? Você não joga o peso do seu corpo em cima dessa porcaria, continua com o seu ombro alinhado com o seu tronco, e a mesma coisa que a gente falou do treino do bíceps, continua focando o exercício na sua articulação do cotovelo, só que nesse caso no sentido da extensão e não da flexão. E outra coisa, toma cuidado também para não ficar subindo aqui o pegador. Geralmente quando está muito pesado isso acontece. Porque a partir do momento que você rotaciona o ombro, aqui começa a subir o seu braço, você está rotacionando o ombro, você está jogando esforço, resistência para o seu ombro segurar aquele peso e não só o tríceps. Então é um treino desnecessário, um esforço desnecessário que você está fazendo, porque você fazer resistência com o ombro não aumenta a tensão no seu tríceps. Quanto às costas, por exemplo, pessoal fazendo puxador também, aquele famoso pulley, seja pegada pronada ou supinada, enfim, a nossa querida barra incompleta, que não precisa fazer estabilização do tronco. Num caso desses também, o pessoal costuma inclinando o corpo lá para trás, parece que vai quebrar a coluna vertebral. Por quê? Porque ele colocou muito peso e precisa compensar esse peso com o peso do próprio corpo. Então ele joga o peso do corpo para trás para facilitar a descida lá da barra. Também não faz sentido fazer isso. O treino desse tipo de exercício é para sua dorsal, para o seu redondo maior, enfim, e não para a sua lombar. Você está fazendo um movimento nesse exercício, o objetivo é fazer um movimento escapular. As escápulas lá atrás que estão sendo movimentadas. Então não tem por que jogar toda essa resistência lá para a sua lombar. Para peito. Peito o pessoal não costuma errar tanto, mas
Se você coloca muito peso, a amplitude do seu supino fica comprometida, por exemplo, né? Faz aquele movimento curtinho, muito curtinho. Se você faz o crucifixo, tem um vídeo só sobre crucifixo aqui, vou deixar o link aqui, vai aparecer naquele card aqui no canto e na descrição. Se você faz o crucifixo, se você pega muito peso, é muito provável que você tente buscar aquele ponto de descanso, aquele ponto que você trava a sua articulação e bate o peso lá em cima, a troco de ter um pequeno momento de descanso que te permita seguir com o exercício por mais tempo. Outra coisa, crossover. Eu vejo muito pessoal fazendo crossover numa amplitude além do necessário. Quando você está pegando lá os puxadores e trazendo ele aqui até a frente do corpo, você não precisa abrir além da linha do seu próprio tronco. Você não vai estar com o braço reto, né? Provavelmente ele vai estar um pouco flexionado, mas você não precisa abrir ele mais do que o seu próprio tronco. Às vezes eu vejo o pessoal levando lá para trás, e quando começa a ir lá para trás, você começa a fazer resistência com a musculatura das costas. Se o treino é de peito, não precisa fazer resistência com a musculatura das costas, certo? Treino de ombro. Esse é o mais engraçado, cara. Treino de ombro, às vezes você vê o cara fazendo, principalmente elevação lateral, o pessoal gosta de pegar aquela carga gigantesca e fazer o exercício parecendo uma galinha querendo bater asas para voar. Se a gente faz uma alavanca maior, né, se a gente está fazendo com o peso mais longe aqui do nosso eixo, automaticamente esse peso fica mais pesado. Se a gente está fazendo mais curto, está trazendo o peso para mais perto do nosso eixo, esse peso acaba ficando um pouco mais leve. Então o que você vê? O cara vai fazer elevação lateral, ele pega aqueles halteres, o maior halter que tem lá na academia, né? Fala, caralho, é o Luferrino treinando, né? O cara deve ser bom. Aí ele pega aquela porra, dobra o braço aqui na frente do corpo e fica dando um tranco com o corpo, fazendo assim a elevação lateral. Parece uma galinha tentando fugir do galinheiro, porra. Roubando completamente no exercício. Então se você quer deixar uma elevação lateral pesada, por exemplo, o que você faz? Você encaixa a sua escápula lá atrás, mantém o ombro aqui alinhado com o seu tronco. Você não vai deixar o seu braço totalmente estendido, senão vai cair esforço sobre a articulação, não é essa a intenção. O braço acaba ficando sempre um pouco flexionado, então você faz essa alavanca maior e faz a amplitude do movimento correta. Só isso já deixa uma elevação lateral pesadíssima. Não tem por que erguer mais do que os 90 graus aqui, a linha do seu próprio ombro. Quanto mais você começa a colocar aqui para cima, você começa a jogar esforço mais para o trapézio também. E a ideia é manter o movimento concentrado lá no seu ombro, né, principalmente na cabeça medial. E na hora que você estiver descendo, quando a gente está fazendo essa elevação lateral, a gente parece um saca-rolhas de vinho, não parece? Na hora que você vai tirar a rolha do vinho, você fecha totalmente aqui embaixo o seu braço. Não há necessidade de arrancar a rolha do vinho, é isso que eu quero dizer. Na hora que você está na fase descendente aqui do movimento, você continua até uns 15, faltando uns 15, 20 graus para você completar, para você fechar totalmente. Então se você mantém nesse arco entre os 90 graus e aqueles 15 ali, você não dá esse tempo de descanso e isso faz com que a sua musculatura fique continuadamente sob tensão e isso deixa também o exercício mais difícil. Você não vai precisar pegar o maior halter que você tem na academia para fazer uma elevação lateral, você pode fazer com um peso menor. Então esses são alguns exemplos básicos aí de alguns exercícios mostrando como que às vezes o aumento de peso desnecessário faz com que a gente tome a postura errada e como fazendo a coisa de um jeito certo a gente consegue localizar melhor o trabalho e não precisar pegar esse tanto de peso. Por enquanto é isso, um beijo enorme a todos vocês, como sempre, até a próxima.